Sim, mas para começar aqui o nosso bate-papo sobre crítica literária, e como a crítica não deve ser politicamente correta... Tem toda a razão. E já que estamos falando que você está com Álvaro Lins na mão, eu gostaria também de fazer mais uma observação, se posso, dentro do assunto. O Álvaro Lins, como você acaba de dizer, foi um dos nossos grandes críticos do século passado, sobretudo da primeira metade do século passado. Eu acredito que aí na década de 60, mais para o fim da década de 60, ele já não estivia como estivia antes e faleceu por aí. Mas ele fazia esta crítica em jornais, em primeiro lugar, que depois ele fechava os artigos todos e publicava em livros, como esse que você tem na mão. Era um homem de grande cultura, de uma inteligência crítica muito aguçada, mas ele cometeu entre aspas, pecado capital aos olhos de certos pedantes que vieram depois. Ele não estava afiliado a alguma teoria crítica moderna, dernier cri, como se tornou aqui, por exemplo, por obra do Afrânio Coutinho, o New Criticism anglo-saxão, que o Afrânio Coutinho era de uma geração posterior e descobriu o New Criticism, talvez por uma curta estada nos Estados Unidos, e chegou aqui já como dono do New Criticism, porque, para usar uma metáfora do Jorge de Sena, o Brasil, como Portugal, sempre foi um país de latifúndios literários. Há pessoas que se consideram donos de determinado assunto, de determinada escola, de determinada maneira de abordar a obra literária. E o Afrânio era um desses. Então começou a denegrir os críticos que tinham vindo antes dele, que já eram críticos consagrados e respeitados, englobando-os todos sob a odiosa e falsa denominação de críticos impressionistas. Impressionistas, exatamente. Quem conta essa história com muita competência é o Wilson Martins, em sua História da Inteligência Brasileira. Que é um homem respeitabilíssimo, um verdadeiro mestre, o Wilson Martins. Mas antes de adentrarmos o tema propriamente, eu vou ler um pedacinho de uma crítica do Álvaro Lins a Jorge Amado, para que vocês entendam como é importante o papel do crítico e como ele não se deve dobrar a vacas sagradas, vamos dizer assim. Ou seja, não deve simplesmente ir na corrente das opiniões vigentes, já que ele tem critérios universais. Exatamente. Que dialogam com a história da literatura, não só do seu país, como das tradições literárias, quaisquer que sejam. Então diz ele aqui, do Jorge Amado, a certa altura do livro: a respeito da expressão estilística do Sr. Jorge Amado, será preferível, em vez de comentário, fazer a citação de um trecho que, asseguro, não foi escolhido propositadamente entre os piores. Abre aspas, Jorge Amado. Quando ele morreu debaixo do automóvel, no dia do seu aniversário, todo mundo chorou. O seu enterro pareceu enterro de rico. As mulheres da rua de baixo levaram flores. Uma francesa velha chorava. Era mãe de Felipe. E tinham vestido nele uma roupa bonita de casimira e tinham posto uma gravata nova. Fecha aspas. Não há aí, volta o Álvaro Lins, propriamente erros de linguagem, mas carência de estilo, com as frases formadas monotonamente, sempre com o mesmo ritmo, com a vulgaridade das expressões a indicar que o autor não encontrou uma forma para revelar os seus pensamentos e sentimentos, nem mesmo para descrever uma cena, como neste trecho citado. As apreciações sobre Jubiabá, que é um romance de Jorge Amado, aplicam-se com uma ou outra variante aos demais livros da segunda fase de romancista dele. Mar Morto, Capitães de Areia, Terras do Sem Fim e São Jorge dos Ilhéus. Na verdade, num nível romanesco bastante superior a Capitães de Areia. Em ambos, no entanto, encontram-se aqueles mesmos dons de romancista e as mesmas insuficiências de escritor, que se atritam no seio da obra de Jorge Amado, tornando-a desigual, promissora nos impulsos e malograda nos resultados. Falou-se bastante do que havia de poesia em Mar Morto,
mas creio que isto constitui um equívoco. É possível que o autor tenha sentido poeticamente aquela existência dos homens do mar, sem que dispusesse, porém, de uma correspondente expressão poética. O que se contempla neste livro, ao contrário, é a exaltação quase pueril de sentimentalismo, jogo de palavras vazias que se desfazem no ar como bolhas de sabão. Ou seja, vê-se aqui, num pequeno trecho de meia página, uma crítica acérrima a Jorge Amado, mas se formos aos textos do famoso escritor baiano, veremos que Álvaro Lins estava sendo bastante veraz e justo. Concorda comigo, meu caro? Concordo inteiramente. Eu acho que a função do crítico é analisar o que outros não analisam por falta de conhecimento, por falta de capacidade, por falta de traquejo, por falta de domínio dos meios críticos. E o crítico literário, basicamente, é um sujeito que lê, mostra a outros como ler também, que lê em profundidade, que analisa, que tem conhecimentos para ir aos pontos certos da análise, desde a análise da linguagem até a análise temática, a disposição do material literário, os recursos expressivos que o escritor lança a mão e assim por diante. Esta é a função do crítico, é indispensável. O crítico é um sujeito que, em virtude da sua própria formação e dos seus próprios dons, vê mais longe do que o leitor comum. E a função dele é justamente trazer o leitor comum para o ponto de vista, o ponto de observação de onde ele se encontra e onde esse leitor comum verá coisas que não tinha visto antes e que provavelmente não veria sem essa ajuda do crítico.